Grande coisa, né? Que todo mundo é esperto, né? Não é mole, não. Estava pensando nisso ainda há pouco. Isso está no ônibus, né? Oi? Oi? Não estou ouvindo. Está picotando nisso. Hoje, Paulo Estevam? Não, hoje é Livro dos Espíritos. Hoje é quarta-feira. Tá? Foi isso que você perguntou? Eu acho que foi. Agora, ele faz instalação de ventilador externo? Ah, tá. Nada a ver com o Paulo Estevam. Desculpa. Entendi. Foi o que eu entendi. Ela falou do ventilador de teto. O que é que tem? Ele faz instalação? Agora tá bom. Agora eu estou dormindo. É uma beleza. Agora não tem mais do que reclamar. Agora, não, ainda tem do que reclamar o ar-condicionado. Não, mas isso não tem nem pressa, não. Bom, agora tá na hora da prece. É. Quem vai fazer a prece? Está na hora da prece. Eu vou fazer. Viu nisso? Tá vendo? A gente fica, eu não. Ela, não, eu. Né? Beleza. Não foi com essa entonação toda, não, tá? Eu vou fazer a prece. Já está, como é que se fala, né? Você pode começar. Já está gravando, né? Já tá então, gravando. do livro Respostas da Vida, pelo espírito de André Luiz, psicografia Franciscano Xavier, nos instantes difíceis. Nas dificuldades do dia a dia, esqueça os contratempos e siga em frente, recordando que Deus esculpiu em cada um de nós a faculdade de resolver os nossos próprios problemas. A vida é aquilo que você deseja diariamente. Senhor, mais uma noite que consagramos ao estudo do Livro dos Espíritos, rogando que vossos emissários, ceareiros e amigos espíritos estejam presentes ao nosso lado, intuindo-nos, inspirando-nos e aconselhando-nos acerca dos conteúdos estudados nesta noite. Sabemos que é muito importante a presença desses irmãos desencarnados e que também é muito importante a presença dos nossos irmãos espíritos encarnados que estão todas as semanas aqui conosco. Sabemos que muitos não puderam estar conosco ou virão mais tarde, mas com certeza terão a possibilidade de ver e ouvir a gravação. Então agradecemos por esta oportunidade que se desenrola na noite de hoje. Elevando os nossos pensamentos a Ti nesse instante, nós vamos rogar que todas as bênçãos que forem derramadas sobre esse conjunto de estudo desta noite, por cada uma das palavras que aqui forem lidas, não fique só conosco aqui no grupo, e seja dividido com todos aqueles que nesta noite estão passando por algum tipo de necessidade, seja ela de que tipo for, física, emocional, financeira, espiritual, moral, todos vão ser agraciados de acordo com as possibilidades. E uma pequena bênção, uma pequena luz se transformará uma luz tão grande que alcançará o maior número de irmãos necessitados. Que assim seja, que assim se faça agora e sempre, graças a Deus. Graças a Deus. Boa noite, Jorge. Bom, nós estamos hoje no Livro dos Espíritos, pergunta 507. Certo, Elisa? Isso. Livro dos Espíritos, nós estamos na parte 2ª da intervenção dos espíritos no mundo corporal, no capítulo 9,
na pergunta 907. Vamos lá. 900 não, perdão, 507, desculpa aí. 507. Já está acabando o livro, eu mesmo não sabia. Não, é que eu estava lendo mais cedo, a 997, ficou na minha cabeça. Tudo bem. Pertencem todos os espíritos protetores à classe dos espíritos elevados? Podem contar-se entre eles os da classe média? Um pai, por exemplo, pode tornar-se o espírito protetor de seu filho? Bom, é uma pergunta, mas são 3, na verdade, né? Caramba. Tem tradução e boa noite, professor. Ele começa... Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Para a primeira. Tem livro que a tradução tá assim, pertence a todos os espíritos protetores, a classe dos espíritos elevados. Essa tradução aqui é do Guilom, né? Mas a tradução da elevados aí, né? Quer dizer, mas tem livro que está escrito em espíritos superiores. Né? Tem o espírito protetor, a classe dos espíritos superiores. Aí tem a do Herculano, tem lá de São Paulo, que eu esqueci o nome do cara, era muito famoso também, que tem a tradução dele. Tá? E aqui está Elevados, a do Guilom. Né? E se a gente for procurar ver, primeiro, o que é o espírito elevado ou superior, né? A gente vai assim, ver o que é né? Para depois chegar ao resto da pergunta. Né? E o resto da pergunta é uma paginazinha que eu coloquei aí, para a gente ver depois. Né? O que é o espírito superior? Boa noite, senhor Roberto. O Jorge, de vez em quando, fala aqui sobre escala espírita. Então, está perguntando aqui a pergunta: pertence todos os espíritos à classe dos espíritos superiores? Então, vamos dar uma olhadinha na escala espírita. Começa na pergunta 100, até chegar aos superiores, vamos dar uma lidinha rápida, para não perder muito tempo também. Isso já foi estudado e tal, mas de vez em quando a gente pode dar uma olhadinha para não esquecer, né? No livro dos Espíritos, tradução do Evandro Noleto Bezerra, aquele de capa azul, está escrito: pertencem à classe dos espíritos superiores. Eu tenho um outro aí que tem uma outra tradução, só que eu não sei onde é que está. Vamos lá. Então, esses elevados aí que o Guilom Ribeiro que se referia aos superiores. Bom, para quem não se lembra, né, Kardec fez uma escala espírita, tá? Na pergunta 100, e o que que ele vai falar? Ele vai falar sobre... assim, como ele fala lá, logo na quarta linha dessa pergunta, do número 100, essa classificação, aliás, nada tem de absoluta. Ou seja, ele vai falar mais ou menos dos tipos de espíritos que nós temos aqui próximo a nós e também distante de nós, digamos assim. Não é distante que eu falo em vibração, né? Mais sutis, né? São mais refinados. E ele começa com a terceira ordem, ele divide isso em 3 ordens, essa escala. Terceira ordem. Essa terceira ordem, aí temos aí espíritos imperfeitos. Quer ler eles? O primeiro parágrafo só, aliás, os 3 primeiros parágrafos, só para a gente ter uma ideia de quem são os imperfeitos. Bom, terceira ordem, espíritos imperfeitos. Caracteres gerais: predominância da miséria sobre o espírito. Perdão, vou começar de novo. Predominância da matéria. Ai, essa pergunta 997 te confundiu. Bom, beleza. Predominância da matéria sobre o espírito. Propensão para o mal. Ignorância, orgulho, egoísmo e todas as paixões que lhes são consequentes. Tem intuição de Deus, mas não o compreendem. Continua? Nem todos são
essencialmente maus. Em alguns, há mais leviandade, reflexão e malícia do que verdadeira maldade. Uns não fazem o bem nem o mal, mas, pelo simples fato de não fazerem o bem, já denotam em sua inferioridade. Outros, ao contrário, se comprazem no mal e rejubilam quando uma ocasião se lhes depara de praticá-lo. Pois bem, esses são os espíritos, né, perfeitos, as características dele. Interessante que entre os vários aqui fala, tem intuição de Deus, mas não o compreendem. A gente vê, né, felizmente, vamos falar, o bandido que, né, bota, né, fala em Deus, né, tem muita, a gente vê muito isso aí, principalmente, né, no meio político, há muito esse negócio de falar de Deus, né, mas há a falta da compreensão, que quem fala de Deus teria por ter uma compreensão melhor. Né? E outra coisa aqui. Oi? Fala. Não, deixa eu só te fazer uma pergunta. Os imperfeitos são os endurecidos? Hein? Os imperfeitos são os endurecidos ou os endurecidos são os impuros? São os impuros, os endurecidos, tá? São os impuros. Tá, então a gente muito bem, já falamos sobre os imperfeitos, né? Uns são bons, uns são maus, uns fazem o bem, não fazem o bem, pelo simples fato de não fazer o bem já estão fazendo o mal. Isso é uma pergunta 642, a gente tem que tomar muito cuidado com isso na nossa vida. Né? O simples fato de não fazer o bem já é um mal, porque a gente tem a oportunidade de fazer alguma coisa boa todo dia, por menor que seja essa coisinha, mas é lei divina fazer o bem. Né? Bom, vamos lá. Outra classe, Elisa. Vamos passar para 02, décima. Vamos pular. Não, vamos para os meus queridos amigos endurecidos. São espíritos impuros. São inclinados ao mal, de que fazem o objeto de suas preocupações. Como espíritos, dão conselhos pérfidos, sopram a discórdia e a desconfiança e se mascaram de todas as maneiras para melhor enganar. Pula para o próximo parágrafo, só um pedacinho do próximo parágrafo agora. Não. Nas manifestações, os espíritos se dão a conhecer pela linguagem. A trivialidade e a grosseria das expressões, neles, como nos homens, é sempre indício de inferioridade moral, mas também intelectual. Suas comunicações exprimem... Tá bom. Tá bom? Tá bom, só para a gente não ter ideia, senão a gente vai ficar a noite toda aqui nisso, né? Então, essa décima classe, que Kardec chama de espírito puro, são os durões, né? Só pensam mesmo no mal, não querem o bem. E é tudo isso que está aí. Nós só estamos fazendo um apanhado aqui para chegar ao espírito superior e compreender a pergunta, tá? Podia até falar de uma vez, isso, mas era bom, é bom a gente dar uma mexidinha, né? Nona classe. Gostou da nona classe agora, né? Espíritos levianos. É que nós, encarnados, estamos localizados entre os impuros, entre os levianos. São ignorantes, maliciosos, irrefletidos e zombeteiros. Metem-se em tudo, a tudo respondem, sem se incomodarem com a verdade. Gostam de causar pequenos desgostos e ligeiras alegrias, de intrigar, de induzir maldosamente em erro, por meio de mistificações e esperteza. Bem, quem são esses espíritos, né? Nós. Aqueles que estão aproveitando, ficam aproveitando das situações, né? Mete-se em tudo, olha só que está lá, mete-se em tudo. Quer dizer, isso existe encarnado e desencarnado nesse negócio aí. Tá? Então, olha lá, são ignorantes. Ignorantes em quê? Em relação às leis divinas, tá? Sempre isso. Tá? Maliciosos, irrefletidos, zombeteiros. Ou seja, tudo eles estão gozando, estão nem aí, né? Então,
querem aproveitar da situação, criar um probleminha ali. Agora, a sétima... Não, a oitava classe, já é por lá, desculpe. Os espíritos pseudo-sábios dispõem de conhecimentos bastante amplos, porém, creem saber mais do que realmente sabem. Tendo realizado alguns progressos sob diversos pontos de vista, a linguagem deles aparenta um cunho de seriedade, de natureza a iludir com respeito às suas capacidades e luzes. Já está bom aí. O que é que eles fazem, os pseudo-sábios? Se apresentam, eles têm que saber algo, né? Tem que conhecer algo. Se apresentam como o sabichão, o grande mestre, mas ali começa a meter suas ideias, né? Começa a meter os seus preconceitos, o que eles pensam, e foge da realidade. Né? Mas como eles aparentemente são muito, né? Realmente têm um conhecimento intelectual, às vezes até bom, não farto, né? As pessoas acabam acreditando nele. Isso, infelizmente, acontece muito, demais. Tá? Alguém quiser comentar, pode comentar. Não vale falar assim, eu conheço um vale. Eu conheço vários. Fala, Jorge. Eu acho que está ocorrendo no movimento espírita, ultimamente, porque estamos dando guarida, né? E o pessoal não está questionando. Como eu tenho acompanhado muito na Rádio Rio de Janeiro, o programa de meio-dia, lá com o staff, o Eduardo, Miranda e a outra equipe, que lá auxiliam. Então, por exemplo, um questionamento que foi levantado por alguém da Bahia, aí, que eu não sei quem é, que faz parte do movimento. Kardec é errado. Kardec foi racista. Por aí. De novo isso. É. Elias, eles estão pedindo a FEB para botar nos livros emendas onde, entendeu? Onde há algum... Não é isso, Jorge? Que isso. Sem citar nomes, né? Portanto, essas criaturas estão sendo, obviamente, muito influenciadas por essas criaturas, né? Essa turma. Aí que está criando toda essa celeuma aí que nós estamos aqui, né, observando, sintonizados com essas entidades. Porque pseudo, né, sábios, eles têm um pouco de conhecimento. Tem mesmo, tá? Mas essa sabedoria deles não é plena, é pseudo, né? Então, o Afrânio, quando comentou, aí há poucos minutinhos atrás, lá do pessoal, lá no começo, né, falando das questões de nós, né, espíritos ainda mais atrasados, aí quando a gente chega quando nós, através da leitura, chegamos no Evangelho, lá no capítulo 17, vocês, né, já devem ter lido os bons espíritas. Só o primeiro parágrafo. Se tanto ler, ficou gravado. A doutrina espírita, bem compreendida, sobretudo, bem entendida, nos levará a resultados acima exposto. O que está acima? Antes, no 2. No item 3 é o bons espíritas. O 2 é qual é? O homem de bem. Então, o homem de bem é verdadeiramente aquele que pratica a lei de amor, de justiça e de caridade, né? E vai por aí afora. E esses senhores pretensos não estão atenados nisso, e nem tampouco nós que estamos aqui no veículo, né, de encarnados, atentamos para isso. Na semana passada foi comentado, eu acho que foi comentado aqui no grupo, que algumas mensagens vêm com o nome embaixo, e outras mensagens o Kardec não colocou. Ele não recebia mais de mil mensagens dos centros espíritas? Ele não passava pelo crivo da análise, da avaliação? Então, aí vamos lá, sem citar nomes. Então, nos centros espíritas tem a reunião de mensagens de desencarnados. Aí, no final, o cidadão vai lá e lasca o nome. Será que... Olha o caso de Dionísio lá no Missionário da Luz. Aí, lá foi psicofonia. A família criticou, não foi? Coitada da dona Otávia. Mistificadora, tudo é animismo, eu não acredito nela, é assim. Está lá escrito isso, eu não estou inventando, não.
Isso parte de onde? Paro por aqui, não falo mais nada. Paro por aqui, que eu estou aqui jogar pedra no telhado de ninguém, porque o meu é de vidro. Não, a questão não é nem jogar pedra. Vamos partir assim, rapidamente do seguinte princípio, né? O Livro dos Espíritos foi lançado pela primeira vez em 1804 ou 1869, por aí, não foi? Foi há 2 séculos atrás, vamos dizer assim, tá? Para melhorar a conversa. Assim. E o que acontece? Há 2 séculos atrás, a linguagem era outra. E a tradução foi feita em cima da linguagem. Mas eu não estou falando da tradução, eu não estou falando da tradução, não, Elisa. Eu estou falando simplesmente de movimentos, né, que ocorrem nas casas espíritas, mensagens escritas atualmente e hoje. E o médium que é o porta-voz. Estou falando da questão do racismo que você falou ainda há pouco. Não, tudo bem. Você está falando lá dos problemas de tradução aí. Então, aí você pensa assim, você acabou de falar do homem de bem, que deveria ser o nosso maior objetivo no momento em que a gente toma consciência dessa necessidade. A gente estuda para isso. Quem tem conhecimento da doutrina espírita sabe que o nosso objetivo é conseguir se tornar um homem de bem, que é praticar a lei de justiça, amor e caridade, né? Praticar a lei divina. Se a pessoa já lê um livro aqui e não consegue entender nos meandros e adaptar o que está escrito aqui para a sua realidade dentro da sua própria cabeça, no entendimento dos acontecimentos atuais, ela realmente está de má vontade com relação a isso, entendeu? Eu acho que a gente tem que parar com essa coisa assim, Kardec está ultrapassado, Kardec é não sei o quê, deixa o Kardec em paz, gente. Kardec trouxe tudo. Olha a palavra-chave aí que você usou aí. Parte de quem? Má vontade. Má vontade, quer dizer, essas pessoas, ou seja, elas estão influenciadas. Sim, sim. Influenciadas por essas entidades que geram todo esse cisma que a gente está vivendo no momento atual. Pois é. É isso que eu quis dizer. Não, eu te entendo, eu estou só acrescentando ao que você quis dizer, entendeu? Eu estou só acrescentando ao que você falou, que veio aqui na minha cabeça isso, entendeu? E eu achei que cabia depois acrescentar. Da 997, depois da 997, tá bom, já melhorou. Entrou no clima. Tá melhor. Está relacionado ao pessoal durão na queda, né? Pois é. Bom, alguém mais quer comentar? Onde nós estamos, então, meu povo? Boa noite. Estamos na pergunta 105 do Livro dos Espíritos. Pergunta 105 do Livro dos Espíritos. 105. E não é pergunta, mas é 105. Então vamos lá, Elisa. 7ª classe. Espíritos neutros. Sabe o que está escrito aqui em cima? Cola, em cima do muro. São os indiferentes. Os mornos. Aquele que Jesus no livro Boa Nova fala, né? Não pode ser frio nem quente. Não, pior que o frio, o quente são os mornos. Né? É isso aí, neutro, diferente. Vem aí, Elisa. Então, até o mal. Só quando falar o mal. Nem bastante bons para fazerem o bem, nem bastante maus para fazerem o mal. Só isso. Bom, então, é isso aí. Eles são em cima do muro, eles realmente, né? Deixa a vida me levar. Tô nem aí. E tem um monte de música para eles aí, se a gente for procurar, né? Tô nem aí. Gostaram? Então... Não, e tem bastante em volta da gente, né? Tem porque é encarnado e desencarnado. Porque olha só, a pior coisa que existe é a gente estar satisfeito com a situação. Isso nos deixa também diferentes. Quando nós estamos muito, né? Como diz o tá de barriga cheia, não é isso que a gente fala, o ditado popular? Quando a gente está muito satisfeito com a situação, a gente tem que tomar muito cuidado, porque nós começamos a nos tornar indiferentes com as necessidades dos outros, né? Com a tristeza dos outros, a dureza, né? O que se passa com os outros. Nós estamos bem. Aqui em casa está tudo bem, no meu trabalho está tudo bem, eu estou vivendo muito bem, etc. Está tudo certinho, tudo legal.
Todo final de semana eu tenho a minha casinha de praia, ou casa de campo, está tudo bem. De vez em quando viajo para a Europa, ou lá para o Tocantins, vou lá para Bonito, no Mato Grosso, vou lá para o Porto das Galinhas, etc. Então, né, a gente começa, olha só, a só olhar por nós. Olha por nós e nós nos tornamos totalmente indiferentes aos outros. Nós não queremos nem saber, nem ver, porque nós estamos também não deixa de ser um espírito que acaba se tornando neutro, né? Não faz o bem e não faz o mal. Concordam? Vamos lá. Última classe dos espíritos impuros, Elisa. Bom, última classe. São os espíritos batedores e perturbadores. Hoje mais perturbadores do que batedores. Já aí motoqueiro por aí? Olha o gás, a Kombi do ovo. Não, ainda levei uma bronca do lixeiro, porque o carro parou ali assim, em cima do lixo. Que eu falei, cara, que não tem nada com isso, que esse carro nem é do meu prédio. Estes espíritos, propriamente falando, não formam uma classe distinta pelas suas qualidades pessoais. Podem caber em todas as classes da terceira ordem. Manifestam geralmente sua presença por efeitos sensíveis e físicos, como pancadas, movimento e deslocamento anormal de corpos sólidos, agitação do ar e etc. Bom, tudo bem. Esses aí já tem uma coisa, né, que se aproveita produzem, né, se aproveita do ectoplasma, produzem efeitos físicos. E está em todas as classes. Eu tenho uma história de um conhecido meu, né, ele até mudou, está morando em Campos. Ele passou muita necessidade quando eram novos, né? São vários irmãos, e o pai era pedreiro, ensinou todo mundo a ser pedreiro, ele era um excelente pedreiro. E uma vez o pai ficou também numa situação, na pindaíba, horrível, né? Tem muito tempo, que ele é mais ou menos da minha idade, e ele disse que na época ele tinha 12, 13 anos, lá em Caxias era muito mato, aí o pai dele tinha uma casinha lá no Vale das Pedrinhas, por trás do Shopping Grande Rio, tá? Mas lá em Caxias. Entra por ali, vai para cá. E era uma fazenda abandonada. Aí o cara falou, olha, se o senhor quiser morar ali com sua família, o senhor não precisa me pagar aluguel. Só tem um problema. De noite tem uns barulhos estranhos lá, corrente arrastando, grito, etc. O cara com 8 ou 9 filhos, coitado, não pensou duas vezes. Entrado para dentro da casa. Diz que toda noite tinha, né, efeitos físicos. Parecia que a panela caía, parecia a corrente arrastando, parecia que a porta batia. Iam lá, olhavam, não tinha nada, né? Naquela época não tinha luz elétrica, não. Ia, né, com a lanterninha ou candeeiro, etc. Quer dizer, alguém ali fornecia o ectoplasma. Mas os espíritos estavam só brincando com eles, não estavam realmente fazendo mal, só querendo assustar e tal, mas não estavam indo muito fundo. Mas aí chegou um valentão lá, comigo isso não, eu vou dormir essa noite aqui e quero ver os espíritos fazer isso. Ele disse, gente, e todos eles assistiram. O cara tomou uma surra sem ver os pés nem as mãos de quem batia. Só viu o cara assim, pá, 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 pá. Saiu correndo morro abaixo, que a casa era no morro. Entendeu? A música. Não deu tempo de fechar o microfone. Não, tudo bem, mas aí você vê só, né? Eles estão ali. Às vezes não estão nem querendo fazer um mal, estão mais querendo se divertir, fazer um barulhinho, etc. Quer falar, Jorge? Que depois eu vou fazer uma pergunta sobre isso aqui. Na revista Espírita tem algo similar, mais ou menos. Né? É de maio de 1852. Dá uma olhadinha lá, baixa na internet lá. É o nome dele, como é que é? O Batedor de Benzarden. Batedor de Benzarden. Revista Espírita, maio de 1852. Uma garota era que doava o ectoplasma. E fizeram a pesquisa, foram pesquisando, depois descobriram que ela conversava com o espírito e ninguém ouvia. Era um barulho dentro de casa, na cama, arranhadura. E depois o negócio foi avançando, chegou o pessoal de fora, e aí foram descobrir que até por pensamento ele respondia. Tocava marchinha, a garota vai lá tocar marcha, parar, música, uma coisa legal, o negócio é muito bom. E o Kardec a pensou, só que ele não desmembrou.
mas ele pensou no item 73 ou 74 do Livro dos Médiuns com relação às manifestações físicas. Isso que você falou, a doação do ectoplasma, dos fluidos, aí está aqui escrito de batidas e entre outras coisas, né? Fluidos. Então, eles estão ali, a maioria a gente vê que não é fazer um mal, mas se mexer com eles, né? Eles são espíritos impuros, imperfeitos, né? Caem em tudo que é classe aqui, conforme o Kardec fala. Bom, a pergunta é a seguinte: esses espíritos aqui desencarnam. Quando estão encarnados, logicamente, eles desencarnam e foram assim encarnados. Né? Ninguém vira santo quando desencarna. E ninguém também é assim encarnado. É um santo encarnado e vira isso aí depois de desencarnado. A gente sabe muito bem disso. Eu pergunto, essa rapaziada aí, o que vocês acham deles para anjo protetor de alguém aí, espírito protetor de alguém? Bola? Tá certo? Entenderam bem? Eles não se protegem, como é que vai proteger o? Não, então eles podem fazer o seguinte: o leviano vai tomar conta do batedor, né? Aí fazer uma dupla, mal e ruim, não é isso? Por aí que vai acontecer, né? E não dá certo, não dá certo. Então eles não têm condições nenhuma, tá? Aí por isso que Kardec está perguntando sobre superiores, mas vamos chegar nos superiores agora, andar mais um pouquinho à frente. Tá? Já vimos que esses aí, infelizmente, não tem condições, tá? Agora nós vamos entrar na segunda ordem, aí já é diferente, né? Fala aí, Elisa, é contigo. Vamos lá, segunda ordem, bons espíritos. Caracteres gerais, predominância do espírito sobre a matéria, desejo do bem. Suas qualidades e poderes para o bem estão em relação com o grau de adiantamento que hajam alcançado. Uns têm a ciência, outros a sabedoria e a bondade. Vejam bem, não reúne tudo. Um é isso, um é aquilo, né? Há casos que a gente vê nos livros espíritos que a pessoa, numa encarnação, era muito boa, mas não tinha a ciência que fala que é o saber, tá? Conhecimento, mas não tinha nada de intelectual. E quando vem a prova que vai passar pelo intelectual, tá? Tem dificuldades e a tal bondade, né? Devido aos problemas do dia a dia da vida, ela fica meio esquecida. E vice-versa, né? A gente sabe que tem muita gente com um intelectual muito avançado, mas bondade mesmo não, porque se torna racional demais. Tá? Então, o que vai falar aqui mais um pouquinho. Só vou falar, eles, para a gente pular por não estando ainda completamente desmaterializados. Tá? Conservam mais ou menos, conforme a categoria que ocupa, os traços da existência corporal. Ou seja, são já bons, assim, mas não é bom. Bons que fala assim, já não são maus, digamos assim. Já estão numa classe melhorzinha, tá? Então a gente já começa a ver que essa segunda ordem é diferente da terceira ordem. Vamos lá, Elisa, para o próximo. Quinta classe. 101. Espíritos benévolos. A bondade é neles a qualidade dominante. Apraz-lhes prestar serviço aos homens e protegê-los. Limitados, porém, são os seus conhecimentos. Hão progredido mais no sentido moral do que no sentido intelectual. Como eles já são benévolos, eles já não fraquejam tanto. E o bem, né, ele está falando aqui, a bondade neles é qualidade dominante. O bem neles já enraizou mesmo. Agora tem que crescer o intelectual, mas já estão na segunda ordem. Vamos lá, Elisa. Quarta classe, espíritos sábios. Distingue-se especialmente pela amplitude de seus conhecimentos. Preocupam-se menos com as questões morais do que com as da natureza científica, para as quais têm maior aptidão. Bom, entretanto... Então, peraí, a gente vai ficar o dia todo aqui, né? Olha só, o espírito sabe, tem que andar. A fila anda. O espírito sabe, é tipo assim, o Camille Flammarion na época de Kardec, tá? O Camille Flammarion, que todo mundo, né, lá na época ela falava que era o Galileu reencarnado, né? No próprio discurso no túmulo de Kardec, ele fala, esse homem que
que não se preocupava mais com a moral que com a ciência, ou seja, ele até se sentia um pouco, né? Porque o Kardec dava mais razão, né, à soma dos dois, conhecimento e sabedoria. E o Flammarion, tanto que a gente pega os livros dele, é tudo bem científicos. É romance, mas romance científico. O cara, no mínimo, é um astrônomo, a mulher é, né, é física, alguma coisa assim. Se a gente pegar os livros do Flammarion, um negócio bem, tá, cabeça. Agora vamos lá, Elida. Espíritos de sabedoria. As qualidades morais da ordem mais elevada são o que os caracteriza. Sem possuírem ilimitados conhecimentos, são dotados de uma capacidade intelectual que lhes faculta juízo reto sobre os homens e as coisas. Isso é uma escadinha, tá? Segundo a ordem, Kardec está colocando uma escala espírita. Está melhorando, né? Está melhorando. Já são sábios, né? Apesar que o conhecimento não é tanto, mas já é uma coisa já bem além. Agora chega onde Kardec pergunta. Segunda classe. Espíritos superiores. Esses, sim, reúnem a ciência, a sabedoria e a bondade. Da linguagem que empregam se exala sempre a benevolência. É uma linguagem invariavelmente digna, elevada e muitas vezes sublime. Sua superioridade os torna mais aptos do que os outros a nos darem noções exatas sobre as coisas do mundo incorpóreo, dentro dos limites do que é permitido ao homem saber. Comunicam-se complacentemente com os que procuram de boa fé a verdade e cuja alma já está bastante desprendida das ligações terrenas para compreendê-la. Afastam-se, porém, daqueles a quem só a curiosidade impele ou que, por influência da matéria, fogem à prática do bem. Dá para sentir quem é o espírito superior? Kardec faz essa pergunta, mas esse último parágrafo que nós vamos ler agora, que é um negócio que deixa qualquer um meio... Vamos lá, Elisa. Quando, por exceção, encarnam na Terra, é para cumprir missão de progresso, e então nos oferecem um tipo da perfeição a que a humanidade pode aspirar neste mundo. Como, por exceção, não reencarnam, encarnam na Terra, para cumprir missão de progresso. São nossos professores, é um professor, um mestre. E o que é mais... E então nos oferece o tipo de perfeição que a humanidade pode aspirar nesse mundo. Alguém lembra dessa pergunta? Da resposta? Sim. Dessa pergunta? Eu lembro da resposta. O número da pergunta é 900 e pouco, eu não lembro o número da pergunta. Nossa, a pergunta é 625. Eu ia falar 625. Eu ia falar 721. Vamos dar uma lidinha na 625 agora. Ai, meu Deus do céu, esse negócio de pergunta não funciona comigo, gente. Funciona. Você que não quer mostrar. Eu não consigo. Olha só gente. que coisa. 625. Peraí. O comentário no início. Hein? A resposta eu sei de cabeça, mas a pergunta eu não sei, não. A pergunta é muito importante porque a resposta completa ela legal. Tá. Então, 625. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Aninha. Cara, ela tá dormindo, ela acorda e não me acha. Começa esse desespero. Pode responder? Pode. Tá. Aí eu vou voltar aqui atrás. Para cumprir a missão de progresso, e então nos oferece o tipo da perfeição a que a humanidade pode aspirar neste mundo, que é uma exceção. Jesus.
Agora lê o início do comentário de Kardec. Olha só. Para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Bom, dá para entender o que é um espírito superior? A gente chama de espírito superior qualquer um que a gente vê um pouquinho acima da... Né? Doutor Bezerra, mano, não estou falando mal de criticando, não, gente. Mas se a gente pensar na gente, eles já são superiores. Isso aí. Agora você chegou ao X da questão. Se for pensar em mim, eles eu não vou nem passar para a primeira ordem, não, tá? Vou passar na... Não, deixa eu ver. Não vou ler para a primeira ordem, não. Né? Então, veja bem. Espíritos superiores são espíritos níveis. E não é só um. Nível Jesus. São mestres. Estão acima. Só que a gente sempre sabe que esse negócio é infinito. Depois vem espírito puro. Mas isso não significa que seja o fim. Isso aqui é o que é dentro. É que se pode dar, né, para a gente, assim, digamos, como assim, uma analogia para a gente entender um pouco do mundo espiritual. Esse negócio não deve ter fim. Se o pai não para de trabalhar, ou seja, quem trabalha está sempre se aperfeiçoando, e nós não vamos nunca chegar ao pai, né? E Jesus até fala, e eu também, ou seja, teremos também que um dia ser assim, né? Então aqui, Afrânio, os espíritos que estão ao nosso lado, que a gente chama de bons espíritos nas nossas orações, vê aí nas leituras, são nada mais que os espíritos benévolos que pertencem à 5ª classe. Toda classe de bons espíritos, né? Vou ler um negócio aqui, mas deixa também. Então, vamos voltar para a pergunta que antes. Deu para entender aí bem essa questão de como que nós está perguntando. A primeira pergunta, né? Pertence todos os espíritos protetores à classe de espíritos elevados. Aqui, só para constar, eu vi aqui, achei o livrinho que eu tenho pequeno da IDE, que o tradutor é o Salvador Gentili, também está escrito superiores, tá? Isso. Também está escrito tentando superiores. lembrar o Salvador Gentili, Herculano Pires, tem outro ainda, tem outro que eu não estou lembrando. Eu até tinha um deles. Bom, então o espírito superior, cadê que eu pergunto, pertence todo mundo a esse grupo? Não. Né? Não. Vai responder a segunda parte, a segunda e a terceira pergunta. Vamos ler, Elisa. A segunda e a terceira pergunta estão na mesma pergunta? Podem constar-se entre os de classe média? Pergunto para vocês, pode ou não? Pode. Pode então, não, deve. Segunda ordem. Sim. Claro que sim. Não é isso? Segunda ordem. De primeira, não vai dar certo. E a terceira... Please. Please. Mas, você vê muita gente assim na rua, assim, ó. Não vou te enganar, que a gente faz um esforço danado para se entrelaçar com eles, tá? Tá. Por isso você vê as pessoas na rua meio assim, tu já sabe quem é o guia deles. Cara, às vezes as pessoas não estão nem assim, já estão nesse estado, pô. Ai. Lê a segunda parte? A terceira pergunta. Vamos lá. Um pai, por exemplo, pode tornar-se o espírito protetor de seu filho? O que é que vocês acham? Se estiver na segunda classe? Sim. É o que a Elisa leu ali há poucos minutinhos. Essa 5ª classe é espíritos benévolos. Porque é o que eu falo aqui, a bondade é neles a qualidade dominante. Porque se não houver esse sentimento aí nos pais, né, eu acho que ele poderia fazer parte do grupo, mas não atuar mais diretamente, né? Porque ocorre muitos deles em relação a nós. Porque muitos de nós achamos que é espíritos que estão mais lá para frente, que nos acompanham, e às vezes não é, né? Às vezes não é. Né? Não é isso? Porque esse
Vai falar? Não, pode falar. Pode. Vou continuar lendo aí na quinta lá. É a praxe de prestar serviço aos homens. Eles ficam satisfeitos, né? Desejam para nos proteger, nos inspirar. E limitados, porém, aos conhecimentos, né? Porque é pouco tempo. Vamos dizer, vou usar assim, 200 anos não é nada do outro lado, né? Da vida. A gente pode ter aprendido, por exemplo, vamos colocar nós aqui no rolo, um pouco de doutrina espírita, esse espírita de segunda vez, aprendemos mais um pouco, poderemos ser encaixados nessa tarefa aí. Mas a gente não vai ter um conhecimento mais pleno, porque se chegar naquela ordem que se deu aqui, há poucos minutos aí, do pessoal da quinta classe, né? É um caso... Eu não vou colocar nem as Asclepio nesse rolo aí, porque nem Kardec colocar, porque é espiritão aí, é espiritão. Mas tem outros aí que estão nessa categoria aqui, que vem para cá para ajudar realmente, mas que vem com conhecimento. Esses sim, representam os espiritão. Eu paro por aqui. Alguém mais quer comentar isso? Assim, um exemplo bem legal é assim, esses espíritos, eles ficam alegres, né, digamos, felizes, entre aspas, quando nós andamos no caminho que eles tentam nos induzir, que seria melhor nós fazermos. Claro que nós temos o livre-arbítrio e nem sempre ouvimos os conselhos e tal. Então, vamos botar no corpo físico. Qual é a função de um pai? Orientar seu filho. E quando a gente vê os nossos filhos indo por um caminho bom, né, vamos dizer, estudando, se formando, trabalhando, ou se não teve oportunidade de estudar tanto, trabalhando, vivendo sua vidinha, a gente não fica feliz? É basicamente a mesma coisa. Então, o pai desencarnado, que pode vir a ser o protetor do seu filho, ele também quer o bem do seu filho e se comprar na alegria dele, também fica feliz com isso, né? E o Alfredo colocou uma página aí, né, que vem de encontro a isso aqui, ó, que a gente está vendo aí. Aí o que você acabou de comentar, dessa felicidade ou não. Só que ele lá, a casa onde ele assistia, acabou, não aceitou a menina. Mais ou menos assim. Ele não ficou, mas continuou trabalhando. A gente tem que entender o seguinte, que um espírito, para ajudar o outro, tem que estar em melhores condições. Né? Isso aí é o básico. Então, se o pai que desencarna também né, está melhor que o filho, isso estou falando intelectualmente, moralmente, etc. Né? Bondade, tudo isso. Né? Ele pode. Nós temos no livro Ação e Reação um engenheiro, que o pai também era engenheiro, e o filho do Bruce qual é o nome dele, meu Deus? O filho do Bruce é outro. Hein? Não, lá no Ação e Reação. Silas. O Silas fala, vamos visitar um amigo meu ali, né? Aí vai na casa desse engenheiro encarnado, está lá o pai desencarnado que ficava junto ao filho, e ele fala, conversando, papai, eu queria ouvir, não me lembro qual, Chopin, sei lá o que é. Aí o pai vai lá e inspira o filho, que está mais ligado ao filho, o filho vai lá na vitrola e bota a música clássica, né? A música clássica que eles queriam ouvir. Quer dizer, ele mostra que aquele pai tinha condições de estar com o filho, desencarnou, estava junto, está lá no livro Ação e Reação. Tá? Quem quiser ler, não me lembro qual é o capítulo, mas está lá. Agora eu coloquei uma página aí que serve para essa pergunta e para a pergunta que vem. Vamos dar uma lidinha nela, que ela não precisa muito comentário, é mais ler mesmo. Do livro Contos desta Vida e de Outra Vida, do Chico Xavier, do Irmão X, né? Pelo Irmão X. Capítulo 10, e diz assim, em nome de Jesus. Tá no grupo, tá, gente? No WhatsApp do grupo. Podemos? Podemos. Podemos? Então vamos lá. Quando João Rigueira partiu da terra, ardia ele no ideal de fazer o bem. Espírito prestimoso,
não adquirira, no entanto, merecimento para grandes alturas. Era preciso trabalhar mais, estudar mais. Por isso, Nicésio, o benfeitor, que desde muito tutelara, foi claro no conselho ao recebê-lo no espaço. João, você, para elevar-se, precisa mais tempo entre os homens. Para quê? Indagou surpreso o recém-desencarnado que aspirava aos cimos. A fim de preparar-se, por meio do serviço em nome de Jesus, falou o guia. Só um instantinho, eles vão se virar a página. Estava mostrando no primeiro parágrafo quem era João. Um espírito que nem nós, qualquer um de nós, esforçado, a fim de estudar, a fim de aprender. Ele já praticava o bem. Só que eu acho que aqui pela leitura, né, Jorge? Ele está um pouquinho além de nós, né? Mas no melhor, está falando merecimento para grandes alturas. Ele não tinha esse merecimento. Bom, mas vamos lá. E acrescentou: além disso, você deixou no mundo a filha pequenina. Rosalva precisará de você. Lembrou Rigueira o laço mais forte que o prendia à terra. Sim, Rosalva, o anjinho que a esposa inconsequente lhe deixara nos braços, quando seguira no enlaço de aventuras inferiores. Desde a separação da companheira, entrara ele em duras lições de entendimento para esquecer, mas ficara menina. Recordava agora, antes de libertar-se do corpo físico, entregara aos cuidados de pobre amigo, que se prontificou a interná-la em humilde orfanato. Oh, Deus! Como poderia esquecer a filhinha que deixara mal saída do regaço materno? Rigueira começou a chorar. Fala. Olha só. Começou a chorar. O choro... Já ouviu falar que o Dr. Bezerra começou a chorar? Naquele livro que ele assiste, O Desencarne do Filho, após fazer aquela doutrinação com aquele que estava em simbiose com o filho dele, né? Não é que ele não tinha coração, não tinha sentimento. Muito ao contrário, deve ter um sentimento, por ser mais puro o sentimento dele, que o nosso também é mais forte, mais firme. Mas há uma coisa chamada emoções. Nós ainda somos muito de nos emocionar. Sentir é uma coisa, emocionar-se é outra. Então, olha só, o Rigueira está mostrando para a gente quem ele é. Nós não choramos à toa. Ou aqui alguém que fala, não, eu não choro não. Tem alguma coisa errada aí. Cara, chora à toa, do riso ao choro em 1 minuto. Pois é, por isso que Jesus andou em cima das águas. Jesus tinha sentimentos, não tinha emoções. As águas, principalmente a que ele andou em cima, que eram, né, tempestades, tubos, tsunami, o que vocês imaginarem, somos nós, as nossas emoções, as emoções do planeta Terra. E Pedro, olha só, Pedro, quando viu ele andando, Senhor, quero andar contigo. Ele disse, venha. Aí Pedro dá o primeiro passo todo sorridente, consegui. Mas quando ele olhou para a água, afundou. Entendeu bem? Quando ele entrou na emoção de nós, naquele minuto dele de um pensamento elevado, etc., ele conseguiu. Mas quando ele olhou para a vida real, ele, fupt! Mas Jesus o segurou e levou de volta ao barco, para ele continuar a caminhada. Quer dizer, estamos vendo que o Rigueira ainda tem muito de nós. Vamos lá. É outra interpretação para o Minuto de Glória e Séculos de Sombra, né? É, mais ou menos isso. Chora. Rigueira começou a chorar. Contudo, Nicésio consolou. João, seja forte. Você recomeçará aqui suas tarefas, em nome de Jesus.
tem um grupo de amigos encarnados, junto do qual permanecerá você em atividade, repartindo forças e atenção entre o burilamento próprio e o amparo à criança. Bom, se ele é desencarnado e o como é que se fala, o Nicésio, o instrutor, está botando ele lá na casa de encarnado, o que é que ele vai ser? Um espírito familiar, um espírito protetor, não é isso? Sim. E olha o nível. Tá? O nível dele, mas ele já tinha condições, por isso que o Nicésio coloca lá. Tá? Mas nós estamos vendo. Tem parte da pergunta, a parte da pergunta. Fala aí. Um espírito familiar, mas que ainda necessita de burilamento. Então, ele não pode ficar sozinho, tem que ter sempre alguém junto com ele. No caso é o Nicésio, mas ele lá vai... Vamos ver lá como é que vai acontecer. Não, ele vai ficar em grupo, né? O grupo de encarnados, ele diz. Ele vai ser o mentor da casa, não é o mentor. Sim. Tá? Sim, acentuou interpelada em pranto copioso. Procurarei servir. E realmente, desde então, escolhendo a legenda em nome de Jesus, João Rigueira passou a ajudar em casa de Dr. Vicentino de Freitas, distinto advogado que tentava adaptar-se à doutrina espírita. A esposa, Dona Guiomar, aquecera em formar uma equipe doméstica para estudos do Evangelho, a qual se juntara Dona Clélia, uma cunhada viúva, e seus 2 filhos, Martinho e Luiz Paulo. Eram, desse modo, 5 aprendizes à mesa, quando Rigueira ocupou a mediunidade de Dona Clélia pela primeira vez, dando-se a conhecer como mensageiro que passaria a servir ao conjunto mais diretamente. Certo. Então vai ser o cara, o espírito, né? Que vai tomar conta do grupo ali, vai ajudar o grupo ali. Né? Vamos ver o que é que ele vai fazer. Vamos ver o que ele vai fazer, né? Emocionou-se, chorou e pediu a inspiração divina. E desde aquele instante foi promovido pela família, confortado e alegre, ao posto de irmão João. 2 vezes por semana reunia-se o grupo e o amigo espiritual velava, fiel. Mas não só isso. Era compelido ao trabalho diário. Os serviços do Dr. Vicentino reclamavam-lhe assistência. A saúde de Dona Guiomar pedia abnegação. Os problemas de Dona Clélia multiplicavam-se e os rapazes não lhe dispensavam apoio na luta íntima. Nós estamos vendo aqui, isso aqui, tudo daquela pergunta, tá? Se o pai pode ser, né? Se precisa ser superior. Lógico que ele não está fazendo o papel de um anjo de guarda aqui. Vê que ele é bem materializado ainda e está ligado às funções materiais da família. Mas tem muito a ver com a pergunta, a 507 e a 508, isso aqui, tá? Vamos lá. 2 filhinhos de Dona Guiomar surgiram no berço. Rigueira fora o pajem vigilante desde os primeiros dias da gestação, amparando e providenciando. Os gêmeos Jorge e Jarbas eram seguidos por ele, quais se lhe fossem rebentos do coração. Dá para imaginar a cena. Sentinela incansável. 2 capetinhas, né? Dá para imaginar a cena. Passes magnéticos a rodo para que os meninos se ajustassem. Enfermagem no sarampo e auxílio na coqueluche. Socorro contínuo ao campo orgânico de Dona Guiomar, que aleitava dificilmente. Bálsamo invisível nos nervos do Dr. Vicentino e no setor de Dona Clélia, concurso incessante. Ele tinha algum conhecimento para fazer isso aí. Tem que ter. Para fazer isso tudo?
Ele era muita coisa, né, cara? Muita coisa. E a área mediúnica também, ele atuava lá, ajudava. Ele atuava lá. Vamos lá. Mas, na esfera sentimental dele mesmo, o pobre espírito João Rigueira acompanhava agoniado os padecimentos da filha. Rosalva despedira-se do orfanato já crescida para servir na copa de família abastada e aos 14 de idade já sofria vexames. O primogênito da casa perseguia e injuriava a mocinha. Muitas vezes, o irmão João comparecia às preces e estudos no lar dos Freitas, de alma em frangalhos. No entanto, nunca faltava. Os filhos do doutor Vicentino cresceram. Luiz Paulo e Martinho conquistaram diplomas nobres. E Rigueira, no bastante, alentando a cada um. À vista de tamanho devotamento, toda a família condecorava-lhe o nome com referências especiais. O irmão João é o herói da caridade que conhecemos, dizia Dona Clélia entusiasta. Espírito algum nos ensinou a prática da virtude, tanto quanto ele, remata Dona Guiomar, fazendo gesto confirmativo com a cabeça. Estimulado por semelhante carinho, Rigueira, certo dia, tomou decisiva resolução. Insistiu mentalmente com a filha para sair da luzida residência em que se achava na bica de grave queda moral. Rosalva, na primavera dos 20 anos, estava desfigurada, abatida. E tão atormentada se via na trama dos pensamentos inferiores que não resistiu, de modo algum, às sugestões do espírito paterno. Pôs-se a deambular rua fora, acompanhada de perto por ele, que a conduzia mecanicamente para o lar do doutor Vicentino de Freitas, estuante de otimismo e ternura. A família, à noitinha, aguardava reunida o momento exato do evangelho, quando a jovem tocou a campainha. Recebida no carramanchão de acesso, falou inspirada por Rigueira. Via-se abandonada, pedia trabalho honesto, era órfã, sozinha. Mas doutor Vicentino, algo ríspido, explicou que não precisava de empregada. Dona Guiomar esclareceu que não dispunha de possibilidades para examinar a proposta. E Dona Clélia, mais generosa, deu-lhe 20 cruzeiros para um lanche, recomendando-lhe fosse à casa da esquina próxima, onde, segundo ouvira dizer, necessitavam de cozinheira. Rosalva retirou-se em lágrimas e, além do portão, ouviu Dona Guiomar, que comentava severa: deve ser uma perdida qualquer. Ao que Dona Clélia ajuntou com sarcasmo: de moça que se oferece, Deus nos livre. Transcorrida meia hora, os componentes do círculo reuniam-se à mesa, todos reverentes, em atitude submissa. No fim da prece de abertura, foi lido e minuciosamente interpretado formoso trecho sobre a beneficência. Em seguida, o amigo espiritual incorporou-se em Dona Clélia para o serviço do passe curativo. Entretanto, como jamais acontecera no concurso de quase 20 anos, o benfeitor guardava silêncio, mostrando sinais de imensa amargura. Que houve, irmão João? Perguntou o doutor Vicentino. Você está triste?
Rigueira, porém, fez um sorriso desapontado e respondeu paciente: não se preocupe, meu amigo, tudo vai bem? E concluiu: continuemos trabalhando em nome de Jesus. É isso aí, né? Quer dizer, a gente está vendo que ele era uma pessoa simples, né? Mas já tinha uma condição de ser um espírito, né? De certa forma, protetor daquela família, né? Que ele agia em tudo, fazia tudo, né? Então, ele já tinha um nível superior à família. Tem a ver com a nossa pergunta 507, tá? Então, alguém quer comentar? Já deu a hora, né? Agora a gente vê um pouco de hipocrisia aí nisso aí, né? E isso dá a pensar, né? Dá para pensar. Bem reflexivo. Se fôssemos nós... Bem né? reflexivo. Será que nós faríamos? Será que nós faríamos diferente? E não esperaríamos ela virar as costas para fazer certos comentários? Criticar sem conhecer? E dar o dinheiro para sair logo, né? Mais ou menos parecido com aquela história que o Afrânio conta, subindo a escada, né? A gola da camisa para o lado, aquela cara de... o Beato. De Beato. Boa noite, irmão. Como vai, irmão? Oi, né? Irmão. Oi, Na volta, pisou na rua, ajeitou a camisa e saiu chutando o cachorro. Né? Igualzinha aquela história. É por aí. Bom, o texto aí tem muito a ver com essa questão do espírito protetor, né? A gente vê que pode desencarnar e pode chegar a esse cargo, digamos assim, né? Essa missão, né? Bom, alguém mais quer comentar alguma coisa? Mas então a resposta nós vamos ler semana que vem. A gente lê e já parte para outra. A gente só lê a pergunta e a resposta e parte para outra. Tá bom? Tá bom. Já foi bem, acho que está bem batida essa pergunta, está bem explicadinha, né? E o Rigueira aí deu um exemplo de já alguma melhora bem acentuada, porque ele não se revoltou. Vamos continuar o nosso trabalho, né? Isso. Passou por cima, né? Porque passou por cima. Uma situação horrível, horrível. Né? Horrível. Ele passou por cima. Ele reconheceu que a cada um é dado de acordo com as suas obras. Já estava acontecendo, é porque havia um merecimento para acontecer. Ele achou por um momento que aquele auxílio todo que eles receberam dele durante 20 anos tinha transformado eles em criaturas melhores. Né? Ele achava, mas só que não foi a verdade, né? Deixa eu pensar aqui. 98, 35 anos de Maria Vaz. Que 35, Afrânio? Faz a conta direito. Não, 25 anos de Maria Vaz. Né? Quer que eu melhorei? É isso aí. 25 anos de Maria Vaz. E eu um pouco mais, que eu cheguei lá em 93. Olha só. Estamos nas mesmas condições. Jorge não está falando nada. Agora o Jorge ficou calado. Ai. Bom, gente, tá, vou parar a gravação.